Olá, eu sou Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do campus São Mateus, e vamos continuar, com o nosso curso sobre motores de combustão interna. Apesar de sua simplicidade, o motor alternativo, basicamente um sistema pistão-cilindro, é uma das raras invenções que provaram ser muito versáteis com uma ampla variedade de aplicações. Ele é o coração da grande maioria dos automóveis, caminhões, aviões pequenos, navios e geradores de energia elétrica, bem como de muitos outros dispositivos. Os componentes básicos de um motor alternativo são mostrados na figura ao lado aqui. O pistão alterna-se no cilindro entre as duas posições fixas, chamadas de ponto morto superior, PMS, a posição do pistão quando ele forma o menor volume no cilindro, e o ponto morto inferior, PMI, a posição no pistão quando ele forma o maior volume do cilindro. A distância entre o PMS e o PMI, ou seja, o ponto morto superior e o ponto morto inferior, é a maior distância que o pistão pode percorrer em uma direção e é chamada de curso. Curso do motor. O ar ou a mistura de ar combustível ela é sugada para dentro do cilindro pela válvula de admissão. E os produtos da combustão são expelidos do cilindro por meio da válvula de descarga. O volume mínimo formado no cilindro, quando o pistão está no ponto morto superior, é chamado de espaço morto, volume morto, é o volume da câmara de combustão. O volume deslocado pelo pistão à medida que ele se movimenta do ponto morto superior para o ponto morto inferior é chamado de volume deslocado. A relação entre o volume máximo formado no cilindro e o volume mínimo, o volume morto, é chamado de razão de compressão ou taxa de compressão. Então aqui quando o pistão está no ponto morto inferior, nós temos o volume total, que é o volume do cilindro, o volume do curso, mais o volume da câmara de combustão, que é o volume morto. Quando o pistão está no ponto morto superior, temos apenas o volume morto, que é o volume da câmara de combustão. Tá? Aqui é o curso. O curso ele vai ser 2 vezes o raio do virabrequim. A gente vai ver isso adiante. Nós temos que a cilindrada unitária, que é o volume deslocado, o volume percorrido pelo pistão, quer dizer, o volume no cilindro, no curso. A cilindrada unitária é o volume deslocado pelo pistão de um ponto morto ao outro. Isso é a cilindrada unitária. Se a gente tem que Z é o número de cilindros do motor, D é o diâmetro do cilindro, e VD é a cilindrada total, a gente consegue calcular aqui a cilindrada total. Cilindrada total ela é a cilindrada unitária vezes o número de cilindros que o motor tem. Tá? A cilindrada unitária ela pode ser calculada por πd ao quadrado sobre 4 vezes o curso, como se fosse a camisa do pistão aqui, é um cilindro. Então esse volume é a área, πd quadrado, vezes o curso. Então essa é a cilindrada unitária do pistão. Essa é a cilindrada unitária do motor. Então vamos tomar como exemplo um motor 4 cilindros, cujo pistão ele tem um diâmetro de 84 milímetros e um curso de 90 milímetros. Vamos calcular a cilindrada desse motor. Então, para isso, eu preciso calcular a cilindrada de um cilindro. Como a gente faz isso? Bem, a cilindrada unitária vai ser πd ao quadrado vezes o curso. Então, nós temos sobre 4. Então, o volume deslocado está aqui, 0,498 litros. Como a gente tem 4 cilindros, então a gente tem quase 2 litros. Então é o que a gente chama de motor 2.0. O volume deslocado de todos os cilindros, os 4 cilindros somados,
dão quase 2 litros. Taxa de compressão. O que é taxa de compressão? A taxa de compressão ela é a relação entre o volume máximo formado no cilindro e o volume mínimo, que é o volume morto, né? Isso é chamado de taxa de compressão. Observe que a taxa de compressão é uma razão entre os volumes e não deve ser confundida com uma razão entre as pressões. Apesar de chamar taxa de compressão, uma razão entre volumes, não entre pressão. A taxa de compressão nada mais é do que a relação matemática que indica quantas vezes, né, a mistura ar-combustível ou somente ar ela é aspirada para dentro do cilindro pelo pistão e comprimida. Isso dentro da câmara de combustão antes que inicie o processo de queima. Por exemplo, um motor a gasolina ele tem uma taxa de compressão de 8:1, por exemplo, né? Isso indica que o volume aspirado para dentro do cilindro, né, ele foi comprimido 8 vezes antes que a centelha da vela de ignição inicie a combustão. Do ponto de vista termodinâmico, a taxa de compressão ela é diretamente responsável pelo rendimento térmico do motor. Assim, quanto maior a taxa de compressão, melhor será o aproveitamento energético que o motor estará fazendo do combustível consumido. Por esse motivo é que os motores diesel consomem menos que um similar à gasolina, funcionando com taxas de compressão altíssimas, de 17:1, 22:1, por exemplo, e gera a mesma potência consumindo menos combustível. Existem algumas limitações físicas e técnicas para a simples ampliação dessa taxa, da taxa de compressão. Primeiramente, ocorre a dificuldade de obtenção de câmaras de combustão minúsculas, né? Já para limitações técnicas, as restrições são quanto às propriedades do combustível. Alguns tipos toleram mais as taxas de compressão antes de se autoinflamarem, que é o número de cetano ou octanagem do combustível, que abordaremos mais à frente. Bem, vamos utilizar outro exemplo aqui para fixar o que é a taxa de compressão. Bem, um motor 4 cilindros, curso de 90 mm, com um diâmetro do pistão de 84 mm. Esse motor possui uma taxa de compressão de 11,5:1. Qual é o volume da câmara de combustão? Bem, nós temos que a cilindrada unitária, a gente já calculou no exercício anterior, né? É o volume deslocado, tá? A gente tem aqui e deu quase meio litro, né? Então, a taxa de compressão nada mais é do que o volume deslocado mais o volume morto, que é o volume da câmara de combustão. Tudo isso dividido pelo volume da câmara de combustão, que é o que? A taxa de compressão nada mais é, lembra, do que quantas vezes a gente comprime ali dentro o fluido que está ali. Isso é 11,5. Então a gente tem aqui e a gente vai encontrar o volume da câmara de combustão. Desse jeito a gente verifica que esse volume da câmara de combustão é quase 50 ml, 47,43 ml. Mais um exemplo, vamos tomar aqui as características técnicas de um motor. Temos aqui um motor 1.6, que nada mais é do que a cilindrada total de 1.6 litros, 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros, diâmetro do cilindro de 79 mm, curso do pistão de 81,5 mm e taxa de compressão de 9,4:1. Bem, a gente tem, são 4 cilindros, a cilindrada total é de 1.6, então nós temos que a cilindrada unitária são de 400 centímetros cúbicos. Dessa maneira, com a taxa de compressão de 9,4:1, né, a gente consegue encontrar o volume da câmara de combustão em 47,62 centímetros cúbicos. Se a gente considerar que a câmara de combustão possui a mesma dimensão, uma extensão, né, do cilindro, fosse cilíndrica também, a gente consegue calcular qual seria a altura, né, dessa câmara de combustão, ou seja, o curso que a válvula tem para abrir e fechar dentro da câmara de combustão.
Então a gente tem que esse volume da câmara de combustão ele é πd² sobre 4 vezes a altura da câmara de combustão, que é o máximo deslocamento que a válvula pode fazer, né, sem bater no pistão. Então desse jeito a gente consegue rearrumar aqui, substituindo os valores, a gente encontra que a altura da câmara de combustão é de 9,7 milímetros. Isso considerando que a câmara de combustão também seja cilíndrica, tá? O que a gente pode concluir é que a taxa de compressão ela é uma propriedade inerente ao motor, seja bloco, cabeçote, pistão, e não ao combustível utilizado. Não se altera a taxa de compressão de um motor modificando o tipo de combustível consumido. É uma característica física, né, do motor. Dimensionamento, são as dimensões físicas do motor. A taxa de compressão não está relacionada com o combustível. Tá? Assim, né, por exemplo, a altura do cilindro, aqui que a gente acompanha a câmara de combustão, vamos supor que a gente tenha rebaixado 6 milímetros. Vamos rebaixar, né, fazer um rebaixamento do cabeçote em 6 milímetros. O que vai acontecer? A gente consegue calcular a nova taxa de compressão. Então, com o rebaixamento do cabeçote, ó, o novo volume da câmara de combustão para uma nova altura. Que altura é essa? É a altura que a gente tem da câmara de combustão menos os 6 milímetros que a gente rebaixou o cabeçote. Então, com esse rebaixamento, o nosso novo volume, né, da câmara de combustão caiu de 47,6 para 44,6. Né? Então, a gente tem aí, desse jeito, a nossa nova taxa de compressão, ela aumentou. Então, foi possível aumentar, né, a taxa de compressão. E lembra que eu falei? A taxa de compressão está relacionada com a eficiência térmica do motor. Então, com esse aumento da taxa de compressão, ó, de 9,4 para quase 10, a gente consegue aumentar a eficiência térmica do motor.